Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos. Efésios 3,13. Mesmo preso, Paulo nos ensina a ser adoradores, satisfeitos, a fazer tudo apontar para Jesus, a viver uma vida abundante, a ser produtivos e a não falar demais de nós mesmos. E ainda escrevendo aos Efésios de dentro da prisão, Paulo também pede que eles enxerguem sua condição de uma forma bem específica. Não desanimem por causa dos meus sofrimentos. O verbo grego traduzido por desanimar aqui é ekakeu, que o dicionário Strong define como estar fraco, falhar, desmaiar, estar exausto, perder a coragem. É o mesmo verbo usado por Jesus em Lucas 18, quando ele conta a parábola da viúva insistente e afirma que ela deveria ensinar os discípulos a orar sempre e nunca desanimar. Jesus parecia preocupado com que seus amigos sentissem desânimo na oração, falta de vontade de orar. E Jesus sabe o quanto isso faz mal. Esse verbo é o mesmo também usado por Paulo, mais uma vez, em 2 Coríntios 4, quando diz que se estamos mesmo dispostos a cumprir sempre as tarefas que Deus nos dá, nunca ficamos desanimados porque Deus nos reanima. Paulo parecia preocupado aqui com cristãos em Corinto que tratavam a obra de Deus como algo a se descansar. Mas quem combate esse bom combate precisa acabar essa carreira, ir até o fim. E Paulo repete o mesmo verbo mais à frente no mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, quando diz que nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Agora Paulo parece se preocupar com quem justifica o desânimo com a idade. Mas se o nosso corpo se desgasta, nosso espírito se renova a cada dia, porque a idade não é igual ao desânimo. Aliás, vivemos uma geração em que, via de regra, os jovens são extremamente ociosos e apáticos e os seus velhos, seus pais e avós, é que trabalham para que eles durmam, infelizmente. E em Gálatas 6, Paulo mais uma vez usa o mesmo verbo para dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Paulo aqui se preocupa com quem sustenta seu desânimo sobre uma suposta folha de bons serviços prestados, gente que acha que já fez demais, mas ninguém deveria se cansar de fazer o bem. E em Efésios 3,13, como lemos, Paulo pede aos Efésios: não desanimem por causa dos meus sofrimentos. Aqui a nova fonte de desânimo aos Efésios é o sofrimento. E ekakeu pode significar, como vimos, estar fraco, falhar, desmaiar, estar exausto, ou perder a coragem. E talvez nesse caso a ideia seja do desânimo de quem perde a coragem mesmo, porque Paulo estava preso. E se os efésios continuassem animados a falar de Cristo, poderiam acabar presos como ele pelo mesmo motivo. E aceitar um preço como esse exige coragem, apertar o passo mesmo com a perna tremendo de medo. Porque ânimo é para vencer a apatia, para vencer o cansaço, mas também é para vencer a covardia. E é curioso que Paulo, confinado, ensine aos cristãos livres sobre desânimo, porque o desânimo acomete os detentos, o ócio, a falta de perspectiva futura. Mas Paulo não se rende, mesmo confinado. Paulo continua combatendo o bom combate, renovando o seu espírito dia a dia, não se cansando de fazer o bem e sendo corajoso. Uma quarentena pode ser desanimadora. A dieta fracassa, o livro empaca na metade, o exercício fica para amanhã. Começamos algumas coisas, terminamos bem poucas. É muito triste, não deveríamos ser vencidos pelo desânimo tão facilmente. Mas há outras coisas das quais desanimamos que valem muito mais do que dietas e exercícios. Cristo pediu que não desanimássemos de orar. Paulo pediu que não desanimássemos de nossas missões, que a idade não parecesse tão debilitante, que ninguém achasse que já fez bem demais, que ninguém corresse dos bons combates. Paulo sempre parece ter se esforçado para isso, inclusive quando esteve confinado. A minha oração por mim e por você é que hoje o desânimo não nos confine à cama mais do que à casa. Porque ainda dá para orar, mesmo confinados, ainda dá para fazer mais pelo reino de Deus, dá para defender a virtude. Levante, respire, corra, acabe a carreira.